Olá, estamos começando mais o Rio Grande que dá certo. Hoje vamos falar sobre um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo, que ainda se ressente das restrições impostas no mundo. Mas aos poucos, o estado começa a dar sinais de retomada com a expansão hoteleira. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos Maurênio Stort, CEO da M-Stort Consultoria, especializada há mais de 30 anos no desenvolvimento de grandes empreendimentos. Seja bem-vindo, doutor Maurênio, ao Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osíris, obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Bom, vou começar pela radiografia desse sistema todo, porque ele foi extremamente impactado pela pandemia, né, diretamente, em função justamente da restrição de deslocamento que nos impôs o vírus, né? E aos poucos ele vem sendo retomado no estado. Qual é o caminho dessa retomada, doutor Maurênio? Bom, a hotelaria ela vem se reconstruindo, digamos assim, já praticamente há 30 anos, né? Nós tínhamos um padrão de hotel que atendia a todos os segmentos, seja ele turismo ou negócios, especialmente Porto Alegre, que é uma cidade de negócios. E esse modelo ele foi mudando, na medida em que foram passando os anos, também com a entrada de uma nova legislação, especialmente em relação às franquias, que aí começou a entrar uma hotelaria bastante agressiva no interior, mas sempre o foco, no primeiro momento, estava ligado ao ambiente de negócios. Isso se deu por vários, o crescimento da hotelaria Porto Alegre, houve um crescimento expressivo, as principais capitais do Brasil também, mas com alguns grandes eventos, esse ciclo, digamos assim, começou a tomar um novo movimento. Aí com a Copa, os Jogos Olímpicos, especialmente no Brasil, e a pandemia eclodiu um novo desenho de hotelaria, especialmente um tipo de hotelaria não tanto focada em business, mas focada principalmente no atrativo, no chamado turismo regional. Aí a gente pode elencar Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Cambará, que é um novo destino, Bagé, Candiota, através das oliveiras, Ametista, com a questão das pedras. Então, o Rio Grande do Sul o gaúcho passa a descobrir o seu próprio estado, seu ponto de vista de atração turística. Isso é um desenho muito interessante que fez a hotelaria, está fazendo, melhor dizendo, retomar com uma série de empreendimentos que estão em desenvolvimento hoje no estado. E nós temos aí uma geração de empregos, é um segmento que ficou parado ou com extremas limitações ao longo de todo o 2020, em função da pandemia. Porto Alegre, nesse sistema hoteleiro todo, permanece na figura do turismo de negócios? Há uma expansão, um investimento que pode vir ali adiante? Pode mudar essa perspectiva de Porto Alegre? Porto Alegre tem como característica, sempre foi uma cidade que o turismo de eventos sempre foi muito forte. A gente tinha, eu me recordo que nós fizemos um trabalho, cerca de uns 5 anos atrás, sobre o panorama dos microeventos no Brasil. E aí a gente está falando de eventos médicos, eventos de negócio em geral, convenções. São Paulo, evidentemente, é o primeiro mercado, mas Porto Alegre sempre teve uma relevância aí na segunda, terceira, às vezes quarta posição. Com a vinda da Copa, houve um excesso de hotéis em construção, uma sobreoferta. Porto Alegre tem uma média de ocupação pré-pandemia em torno de 50%, 55%. Na pandemia, esse nível caiu a 5%, 10% de ocupação, o que é muito ruim para o setor, mas há, evidentemente, uma perspectiva de retomar também no ambiente de negócio, mas também com atrativos turísticos. Porto Alegre tem hoje... está se desenhando um novo cenário urbano, né? A orla, por exemplo, é um elemento de muita atratividade. Se a gente levar em consideração um turista que vem para visitar Gramado, por exemplo, se ele ficar 1 ou 2 noites em Porto Alegre, isso representa um ciclo de dinheiro importante na cidade e uma geração de empregos bastante relevante, não só nesse setor, mas em tudo aquilo que está em torno do turismo, né? Que é restaurante, gastronomia, circulação de pessoas em geral. Então, há uma perspectiva de retomar o setor de business, mas há também uma elevação do nível de turismo regional na própria cidade. Porque nós temos aí o processo de reconstrução do centro histórico, há também o futuro para o Cais do Porto, já existe ali o embarcadero, existe o Pacto Alegre, Joseph Piquet esteve em Porto Alegre,
foi ministro na Espanha, responsável pela reconstrução de Barcelona. Há um cenário que nos aponta para uma Porto Alegre diferente, que é importante para esse ramo da hotelaria, não é? Sem dúvida, e eu acho que um fato também interessante, com o novo desenho do aeroporto de Porto Alegre, com a inserção da Fraport nesse circuito, que é uma empresa internacional, que tem uma origem, Porto Alegre passa a ser um hub, digamos assim, de conexão com a própria Europa, não só a Portugal, mas com a Alemanha, porque a relação da Fraport, por exemplo, dá um exemplo com o aeroporto de Frankfurt, né, que poderia ser uma ponte importante. Então, nós temos uma perspectiva muito interessante nesta relação. Não há dúvida que com a ampliação da própria pista do aeroporto Salgado Filho para voos maiores, a gente também vai receber aviões de outros destinos, quem sabe do Oriente. E eu acredito muito também, Osiris, nesse turismo que começa a se configurar. Nós pessoalmente, eu como consultor, vivi uma experiência no Rio de Janeiro, num ativo do ICMBio, Foz do Iguaçu. Quando há a privatização, as concessões desses parques, que é o caso de Cambará, por exemplo, nós passaremos a receber um nível de turista muito interessante, um turista japonês, um turista oriental, um turista que vem atrás desse universo de meio ambiente mais qualificado, e esse turista vai descer em Porto Alegre, não há nenhuma dúvida disso. Então a cidade tem que ter a capacidade de se construir uma proposta de trabalho para a atração deste turista, não só em relação a esses parques, mas para que haja uma retenção na cidade na medida em que ele esteja aqui ou indo ou vindo, né? Passa também, não só pela estrutura hoteleira, mas por requalificação desses profissionais todos que trabalham nessas áreas, né? A questão hoje o turismo, ele especialmente, como tudo, né, no mercado em geral, a prestação de serviço, nós estamos hoje dentro do mobile, dentro da comunicação via celular. E todo o mercado turístico, todo o trade, cada vez mais trabalha através desses instrumentos aí de apoio. E a globalização é um fato em todos os sentidos, e no turismo muito mais. Nós precisaremos sim, na busca desse turista mais estrangeiro, sobretudo, trabalhar níveis de prestação de serviço melhores, oferta de atendentes, de garçons, de pessoas em geral com inglês, enfim. São ferramentas fundamentais para a busca cada vez mais de um turista mais qualificado e que gasta mais na cidade. Na medida em que ele gasta, gera riqueza, e essa riqueza circula. Essa é a proposta do turismo como um todo. Mas Porto Alegre eu acho que tem essa pretensão e tem ativos turísticos importantes. E eu diria que não só Porto Alegre, hoje o próprio estado do Rio Grande do Sul também tem ativos muito relevantes. O desenho que a gente está vendo aí no Vale dos Vinhedos, que a gente está observando em Gramado, que a gente está observando no turismo das Oliveiras, na fronteira, chamado Terroir Paralelo 31, são cidades com potencial turístico muito importantes, não só para o turista estrangeiro, mas sobretudo para o turista gaúcho, que às vezes não conhece seu próprio estado. É verdade, eu brinco, eu não conheço todo o estado do Rio Grande do Sul, conheço boa parte das capitais pelo mundo afora, Oriente Médio, e todo o Rio Grande a gente acaba não conhecendo. Agora, o senhor falou em hubs internacionais, Oriente Médio, Japão, Europa. E o nosso Mercosul, doutor Maurênio, onde é que a gente insere? Nós perdemos um pouco esse vagão aqui no Mercosul? Essas restrições, digamos, a pandemia, ela redesenha tudo, né? Mas há sempre essa expectativa da relação Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, Semana Uruguaia, que o destino natural passa a ser o Brasil. Nós vamos estar sempre com essa relação em constante construção, seja por uma questão monetária, que às vezes o câmbio favorece a um turista, ora favorece o Brasil em relação ao turismo na Argentina, ora favorece o turismo argentino no Brasil. Há sim, sempre esteve, melhor dizendo, uma relação de proximidade muito forte dentro desse processo de fronteira que nós temos, né? Especialmente com a Argentina. Agora, por exemplo, se avizinha o nosso verão, era natural todos os anos aquela leva de argentinos que vinham de carro. Hoje, provavelmente esse verão não virão, mas se não virão na mesma intensidade que vinham, né? Mas há sempre essa relação construtiva. Só que eu acho que nós temos que abrir o leque, nós temos que buscar novos mercados.
E me parece, por tudo que está se construindo, em termos de proposta hoje, de infraestrutura principalmente, nós já poderíamos ter a pretensão de buscar um turista europeu, um turista asiático, que é hoje quem está circulando pelo mundo, né, principalmente. Um próprio turismo americano. Nós temos aqui ativos, o Vale dos Vinhedos, por exemplo, tem ativos muito interessantes. Se a gente fizer uma analogia com o que foi feito em Mendoza, na Argentina, que através do turismo com a vinicultura, Mendoza construiu 700 bodegas e 1.400 restaurantes, ou seja, e isso levou a uma explosão do mercado imobiliário, uma explosão do turismo, sobretudo americanos, que passaram a conhecer a região, e eu acho que nós estamos no limiar de começar a ingressar nesse universo também. Uhum. Aí nós temos muito a aprender ainda com o turismo argentino, porque eu já estive em Mendoza também, e todos os roteiros são casados. Tem um roteiro gastronômico, tem quem faz de moto, sobe os Andes e vai acabar lá em Santiago, do outro lado também. Sabem receber e sabem unir esses roteiros todos. A experiência é completa. Nós ainda precisamos formatar isso? Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto bem importante que tu abordas, que é essa construção de cenários, vamos chamar assim, que faça o turista não só estar de forma... O turismo, né, Osíris, hoje cada vez mais é um turismo de experiências. As pessoas querem viver aquilo que elas estão conhecendo, viver o local. E aí a gente pode estar vivendo isso num passeio de bicicleta, a gente pode estar aproveitando os ativos da região. Um exemplo que nós temos aqui em Nova Petrópolis, por exemplo, eu até costumo brincar que Nova Petrópolis é a Nova Zelândia brasileira, né? Ela tem toda uma assina embaixo, né? De voos ao ar livre, de uma série de ativos interessantíssimos que a natureza dá e que são pouco explorados. E uma conversa, um diálogo entre esses programas que proporcionasse às pessoas uma maior retenção em termos de período, uma maior construção de programas, e isso geraria as operadoras. Por exemplo, nós estamos aí, praticamente agora já houve assinatura do contrato de concessão de Cambará. Cambará é um exemplo interessante, que a cidade tem que se preparar para tudo aquilo que a concessão dos parques pode gerar, e vai gerar. Vai haver uma circulação muito intensa de turistas, não só nós aqui que encontrávamos Cambará uma forma de conhecer um lugar bonito, mas Cambará vai para o mundo agora, a partir da exposição que ela passa a ter dentro desse contexto que a concessionária vai explorar. Então, acho que essa construção de programas, Gramado avançou muito nisso, mas essa inter-relação, essa possibilidade de dar ao turista esses ativos, isso é um diálogo que envolve os hotéis, que envolve os operadores, que envolve as companhias aéreas. Eu acho que nós temos que trabalhar nisso, para que a gente possa cada vez mais construir programas e, com isso, reter mais pessoas e, logicamente, as pessoas ficando mais nos locais, elas vão se hospedar mais, gastar mais e o dinheiro circula mais. Eu acho que esse é o grande... É um win-win, como diz o americano, é um ganha-ganha de todo o processo. Sim, são recursos que vão ficar aqui, eles vão girar, né? Vão gerar qualificação. Agora, cidades como Cambará precisam se preparar, hoje elas têm um nível de pousadas, de hotelaria diferenciado, vai ter uma rodagem muito grande. Existe esse capital externo pronto a ingressar? Sim, o Brasil, esse é um ponto interessante na própria legislação brasileira. O hotel é um ativo que ele tem um ciclo de construção, digamos assim, de transformar aquilo num negócio relativamente longo. A decisão de ir para um lugar, a aprovação dos projetos, a construção do hotel e o início de operação, nós estamos sempre falando, no mínimo, em 3 anos, dentro desse desenho. Então, hoje, no Brasil, houve uma evolução com a própria lei da franquia, por exemplo, a questão da lei da multipropriedade, que é um outro instrumento interessante, que fez crescer muito o mercado do Centro-Oeste, está crescendo muito o mercado do Nordeste, e vai crescendo, Gramado também, de alguma maneira, teve uma explosão de multipropriedade. Mas as bandeiras estão, sim, atentas a esse desenho, algumas por capital próprio, outras por franquia, outras por trabalho, digamos assim, em redes locais,
Mas e também essa relação aí do condo-hotel, que em algumas cidades houve uma evolução importante, né? Gramado é um exemplo. São alternativas que a gente tem para construir novos hotéis, novos equipamentos que possam atender essas demandas. Nesse novo cenário, qual é o papel do poder público, do município, de estado, né, nessa ligação toda? Eu acho que o primeiro ponto importante que o Estado sempre fala, mas o Estado que eu digo, o Estado geral, não é o Estado do Rio Grande do Sul, nem o Estado municipal, é o Estado, é reconhecer a importância do turismo. Acho que esse é um ponto que todo mundo fala, mas poucos atuam de forma agressiva nisso. E você colocou a questão da Espanha, né? Acho que a Espanha é um grande case aí no mundo, e um exemplo é que você também colocou, Barcelona. Barcelona é uma cidade não capital, porque a capital é Madrid, que tem mais volume de turista que Roma e que Paris. Mas não, isso equivale. Ou seja, é uma cidade de interior da Espanha que conseguiu construir essa relação por toda uma política que se desenvolveu aí dentro, seja política pública, federal, estadual, municipal. Nós estamos vendo, sim, alguns esforços. Eu dou um exemplo que me parece muito relevante, que eu pude constatar, trabalhar e viver, é a cidade de Garibaldi, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que sempre a expressão estava mais concentrada em Bento Gonçalves e pela pujança econômica do município, e a gente sabe que o Vale dos Vinhedos é uma divisão entre Bento e Garibaldi, e ali já se desenvolve uma série de programas com construção aí positiva, uma perspectiva muito boa nesse sentido. Eu acho que isso foi uma liderança do poder público. Então é fundamental, cada vez mais, o poder público também construir esses instrumentos, leis que possam proporcionar estas redes, por exemplo, de fazer instalações desses ativos. Assim a gente vai crescer, não há outro jeito. Sim, ele tem que agir como facilitador, né, doutor Maurênio? Totalmente, totalmente. Um outro exemplo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que me parece muito relevante, está acontecendo, por exemplo, Antônio Prado, Flores da Cunha, são cidades que estão buscando seu espaço na região italiana, né? E um outro desenho também, Osíris, importante da gente se dar conta que está acontecendo, assim como a cooperativa no passado foi importante para o crescimento das vinícolas, hoje os hotéis são importantes no crescimento do enoturismo, porque é a forma, essas empresas, essas pequenas vinícolas precisam do turista, e o turista precisa do hotel, e a vinícola precisa do hotel para que o turista esteja ali. Então esse casamento todo, essa correlação, é um diálogo positivo, é um diálogo construtivo, e o poder público tem que dar guarida a essa relação. A gente está falando de turismo, expansão e hotelaria, Dr. Maurênio Stort. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Maurênio Stort, CEO da N-Stort Consultoria, especializada há mais de 30 anos no desenvolvimento de grandes empreendimentos. Doutor Maurênio, esse momento quase que num pós-pandemia, ainda estamos vivendo, mas estamos num momento de crescimento, de vacinação, de processos, né? Qual seria a prioridade hoje dentro do poder público, governo federal, governos de estado, justamente para alinhavar ainda mais esses processos de investimento em turismo? Eu acho que um elemento fundamental, Osíris, que deve ser tratado de forma consistente, principalmente pelo governo federal, são linhas, recursos que mais aceitáveis, vamos chamar assim, do seu ponto de vista de custo financeiro, para incentivar a construção desses equipamentos. A gente tem programas como o Fungetur, por exemplo, que é um programa federal com custos financeiros ainda muito altos, especialmente nesse momento de inflação que a gente está começando a viver. Mas eu acho que o governo tem que estabelecer alguns mecanismos de incentivar a construção desses equipamentos. Um exemplo interessante que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a região de Ametista, que eu tive a oportunidade já de algumas vezes estar, e me impressiona cada vez que eu vou o fluxo de turistas que tem e a pouca oferta hoteleira que existe.
Isso só se supre através de investimentos, ou do público, ou do privado principalmente, mas através de elementos que deem, que possibilitem essa construção. A gente sempre vai estar falando que o hotel é um ciclo longo de maturação. O hotel não nasce cheio no primeiro dia. Ele tem um tempo de maturação aí de 12, 13 meses, chamado soft open, né? Que ele está aberto e fechado, digamos assim. Mas esse nível, essa estabilização se dá normalmente pelo segundo ano. Então é preciso encontrar mecanismos de fomento a esta relação. E com isso a própria comunidade pode criar os seus equipamentos aí, aliados a esses instrumentos que a gente tem hoje de franquia, por exemplo, de trazer bandeiras internacionais. Quais as vantagens, muitas vezes, dessas bandeiras? Que elas colocam o destino num panorama internacional, e aí começa a acessar turistas que, de uma maneira normal, não teriam conhecimento daquele local. Sim, você traz uma rede espanhola, uma rede americana ou italiana e traz com ela junto o hub, né? Exatamente. Todo grupo de turistas, de hóspedes, de clientes que já está correlacionado com essas bandeiras, e hoje tem muitos programas, né, de vacation dentro da própria rede, esses intercâmbios. Isso tudo são mecanismos de fomento a que o turista circule. Existem estudos que demonstram que cada vez mais as pessoas vão viajar mais por menos tempo, mas elas vão estar em frequente movimento. Acho que isso é uma forma, inclusive, que a gente percebeu no pós-pandemia, agora em plena pandemia. As pessoas querem visitar, e o que elas fazem não podendo sair? Elas visitam o seu estado, chamadas viagens curtas, né? De 2, 3 dias, mas é uma forma de estar convivendo. E estão gostando do que estão vendo, e devem voltar. O senhor tocou num ponto muito importante, que é o turismo interno, né? Nós cruzarmos o país, trazemos para cá o turista do Nordeste, da região Norte, da Sudeste, voltar esses fluxos internos nesse primeiro momento, né? Fazer esse estímulo, por exemplo, no próprio estado, que o gaúcho conhecer mais seu estado, o catarinense conhecer mais o Rio Grande do Sul, que de alguma maneira também acontece pela questão rodoviária. Acho que outro elemento fundamental também, que vai estimular muito o turismo estadual, é essa questão dos voos regionais, né? Ampliar a malha aérea para cidades que em tese não eram atingidas só pelo caminho rodoviário. Isso sim facilita. A questão do turismo religioso, acho que é outro elemento importante, que o Rio Grande do Sul tem destinos que poderiam ser melhorados aí, Antônio Prado, Farroupilha, Caxias, aquela região. Enfim, acho que nós temos a capacidade, nós temos uma matéria-prima, melhor dito, de muito boa qualidade. O que nós precisamos é tratar isso agora sob forma de programas. E, consequentemente, trazer operadores, que são as redes hoteleiras, as bandeiras, para fazer esse estímulo. E nós temos agora hubs internos, aéreos, muito interessantes dentro do Rio Grande do Sul. Isso vem crescendo com a instalação da Azul em várias linhas internas aqui no Rio Grande do Sul, unindo a capital ao interior, as diversas regiões, né? Essa ampliação da malha aérea é fundamental, porque tudo leva tempo, né? As pessoas vão fazer uma viagem de 400 quilômetros, que poderia levar 5 horas, um voo em 30, 40 minutos consegue atingir. E essa conectividade entre as malhas, né? A malha aérea, seja São Paulo, Porto Alegre interior, dá essa dinâmica. E a gente consegue, com isso, trazer pessoas do próprio país, que, por uma questão de logística, ficaria difícil. Mas a gente tendo essas possibilidades, sem dúvida que esse turismo vem, e aí vem a negócio ou vem ao turismo regional como um todo. Eu acho que esse binômio aí é bem interessante. Turismo de negócio, hotelaria de negócios e turismo regional. É uma dobradinha que está conectada. É mais ou menos a lógica de ficar a trabalho de segunda a quinta e de quinta a domingo poder desfrutar da região na questão turística normal. Agora, o senhor comanda uma consultoria, mais de 30 anos, uma das mais renomadas do país. Onde é que entra a consultoria nesse processo de alinhavar isso tudo? Nós tivemos a felicidade, até por conta de estar conectado aí com uma série de atores. A gente trabalhou em projetos no Rio, trabalhou em projetos em Belo Horizonte, São Paulo, em Olambra, por exemplo, questão das flores, muito aqui no Rio Grande do Sul.
nós estamos muito felizes. A pandemia, claro, dá um ânimo preocupante em algum momento, mas a gente nunca perdeu o foco de que nós temos uma matéria-prima interessante. E o que a gente percebeu é que as regiões não se debruçaram com isso, elas se encorajaram a buscar redesenhos. Eu acho que um exemplo muito interessante que eu pude conhecer é o que aconteceu na cidade de Bilbao, por exemplo, na Espanha. Bilbao é uma cidade que praticamente quebrou em função da indústria naval, e através do Guggenheim, a partir do Museu do Guggenheim, o que foi uma opção que o poder público fez, eles jogaram Bilbao numa proposta de turismo, e hoje é uma das cidades com grande fluxo. É um arrojo do poder político, mas é um arrojo que nós temos que ter também em algumas regiões para que a gente consiga melhorar esse nível de riqueza de cada cidade e fazer a pandemia se transformar num suco positivo, e não só colhermos o drama que acontece. Né? A gente está fazendo o Rio Grande que dá certo, falando hoje de hotelaria, de expansão, com o Dr. Maurênio Stort, da M-Stort Consultoria. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos para o bloco final do nosso Rio Grande que dá certo. Estamos retornando para o bloco final do nosso Rio Grande que dá certo, recebendo hoje Maurênio Stort, CEO da M-Stort Consultoria, especializada há mais de 30 anos no desenvolvimento de grandes empreendimentos. Doutor Maurênio, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que é ter planejamento de curto e longo prazo. Acho que nós temos valores muito importantes, regiões muito ricas, muito fortes. Eu acho que o interior do Rio Grande do Sul tem uma capacidade de trabalho, essa miscigenação também que nós temos de culturas portuguesa, alemã, italiana, polonesa, isso é um grande valor que o Estado tem, mas nós precisamos desenhar cada vez mais e rever permanentemente os nossos focos, de tal maneira a dar essa plusvalia que todos estão buscando. Se nós tivermos bem claro isso com a qualidade das pessoas que nós temos no Estado, nós vamos sim buscar o Rio Grande do Sul cada vez mais vai evoluir dentro do cenário brasileiro, e por que não dizer, viver aquele momento que já viveu em alguns tempos, né, de pujança. Precisamos melhorar a infraestrutura, eu acho que isso é um ponto bem importante que está carente, mas trabalhando com foco nós vamos conseguir isso. Dr. Maurênio Stort, a M-Stort Consultoria, parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, conte conosco, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornamos na próxima semana.